Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 9. Glória a Deus. A partir do versículo 8, vamos estender até o versículo 11. Amém? Colossenses 2, versículo 8 em diante. Todos acharam? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Pois bem, irmãos, quero tratar aqui em síntese, bem rápido aqui com os irmãos, falar um pouco sobre, vou usar um termo aqui que é teológico, que é a união hipostática. União hipostática. Isso daqui é muito importante a gente guardar essa palavra e sempre estar recapitulando, porque faz parte da cristologia, que é a doutrina de Cristo. Então, o texto que nós acabamos de ler aqui agora, que é uma construção que o apóstolo Paulo está fazendo no combate aos gnósticos, que eu já expliquei quem eram eles aqui para os irmãos. Os gnósticos eram um grupo de pessoas que começou a agir principalmente a partir do século I e foi aproximadamente até o século III, que tinham um pensamento um pouco estranho, né? Quando a gente vai analisar à luz das Escrituras. Eles não acreditavam que Jesus nasceu como Cristo. Segundo o que eles pensavam, é que Jesus teria se transformado no Cristo, ou que a divindade veio sobre ele a partir do batismo, quando ele passou pelo batismo nas águas. Porque quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós percebemos de forma muito clara hoje, nos dias de hoje, que Jesus Cristo ele possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então logo nasceu a expressão que nós falamos, Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Essa doutrina, ela não foi sistematizada de uma hora para outra, né? Como todas as doutrinas bíblicas, quando existia ainda apenas o Antigo Testamento, as doutrinas ainda eram um pouco obscuras. Como nós acreditamos que a Bíblia, as doutrinas bíblicas, elas são progressivas, então nós acreditamos que o Novo Testamento, ele veio para ser um complemento do Antigo Testamento e para que as doutrinas bíblicas fossem entendidas de modo mais pleno. Então todas as doutrinas que são sistematizadas a partir da história da igreja, que nós vamos nesses 2000 anos de teologia, elas foram sistematizadas utilizando o Antigo Testamento como uma base, né? E depois o Novo Testamento. Irmãos, não sei o que nós vamos fazer aqui não. Está cada vez pior, cada vez mais difícil, né? Não sei o que vai ser, o que é possível se fazer, né? As grandes igrejas já estão criando mecanismos, né? Fechando tudo, climatizando, colocando revestimento acústico. Não vai ser possível daqui uns tempos mais
realizar cultos, né? Sobretudo no lugar como Colina, que não tem lei, né? A lei tem. Os irmãos andarem aqui na avenida, vocês vão ver que já tem placas aí. Isso aí é poluição sonora. Isso aí não pode fazer. Só que não tem fiscalização, né? A igreja, eles fiscalizam. Os irmãos estão, haja vista a pandemia, né? Que a igreja foi fechada aqui várias vezes. Mas isso daí parece que dá voto, né? Eu acredito que deve dar voto, por isso que eles não fiscalizam. Mas eu vou ver se eu consigo voltar aqui, sem perder o raciocínio. Então, a partir do Novo Testamento, se pôde sistematizar muitas doutrinas, colocar em ordem, e entender muita coisa que estava obscura. Então, aqui houve por muito tempo, né, um entendimento muito pequeno sobre essa questão das duas naturezas de Jesus. Tentaram se explicar muitas vezes isso daqui, mas não foi possível. Por exemplo, um grupo que chamava docetista, era um grupo também, os gnósticos também faziam parte, alguns deles desse grupo. Eles têm um conceito também docetista, que não acredita na possibilidade de que Jesus tivesse duas naturezas, né? Os docetistas, eles atuaram no primeiro e no segundo século, e eles diziam que Jesus não tinha um corpo físico real. Olha o que esses cidadãos diziam, né? Apenas uma aparência de homem. Isso era dito pelos docetistas. Eles tinha um outro grupo também que atuou no primeiro século, chamado ebionitas. Eles negavam a natureza divina de Jesus, né? Eles acreditavam que Jesus não poderia ter uma natureza divina. Também existiam os apolinaristas, que eram discípulos de Apolinário, no quarto século, negavam a integridade humana de Cristo. Eles não acreditavam que Jesus era 100% homem. Então os irmãos vão vendo como que as coisas foram aos poucos se aclarando, como houve um trabalho sistemático, né, dos pais da igreja, depois os reformadores, e todos aqueles que se debruçaram sobre essas doutrinas para estudar e para sistematizar. Para hoje, a igreja está reunida aqui nos cultos, adorando ao Senhor e dizendo: Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Também nós poderíamos ver muitas coisas mais, né? Alguns que acreditavam que Jesus negava a união entre essas duas naturezas, né? Como os nestorianos. Poderíamos citar uma gama de pessoas aqui, de grupos, que diziam que refutavam, não acreditavam na possibilidade de que Jesus fosse 100% Deus e 100% homem. Inclusive os arianos, que eram discípulos de Ario, que depois, quando a gente vai analisar nos dias de hoje, por exemplo, as testemunhas de Jeová, até hoje, não acreditam na divindade de Jesus, que Jesus é Deus. Vem de Ario, né, os discípulos de Ario. Então, a partir do ano 451 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia, então houve uma sistematização, irmã Antônia, da doutrina ortodoxa que afirma que Jesus é 100% homem, 100% Deus, que é o que nós estamos chamando agora, o termo teológico de união hipostática, ok? Então vou mostrar para os irmãos aqui como que aconteceu isso, de forma bem sucinta, e como nós podemos analisar na Bíblia a natureza de Jesus como homem e como Deus. Vocês perceberam o texto que nós lemos? O versículo 9, que eu quero trazer um enfoque sobre ele, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está combatendo os gnósticos e está dizendo o seguinte: Jesus é plenamente homem, plenamente Deus. Porque se nele quem? No seu corpo humano habita toda a plenitude da divindade, então Jesus é homem, mas Jesus é Deus. O fato dele ter vindo aqui, nascido de uma virgem, e depois crescido, se tornado uma criança, um homem, não anula a sua divindade. Jesus Cristo é homem, Jesus Cristo é Deus. Na verdade, ele é o Deus homem, porque o Deus se fez homem. E quando nós olhamos para o capítulo 1 do evangelho que escreveu João,
No versículo 1, muito conhecido, no princípio era o verbo, a palavra, logos, é a palavra grega logos, né? E o logos era Deus, e o logos estava com Deus. Então nós percebemos que essa palavra está presente desde o início da criação, quando Deus dizia, haja luz e houve luz, haja separação, haja criação disso, criação daquilo. Ele estava utilizando justamente esse logos, essa palavra, que tem um conceito também no Antigo Testamento, mas aqui mostrando para os irmãos, como que Jesus, como ocorreu essa união hipostática da natureza divina e a natureza humana. Vamos dar uma olhada, vamos ler aquele texto que eu acabei de citar aqui agora, que é muito conhecido, mas é bom a gente ler, né? João capítulo 1, versículos 1 e 2. Nunca esquecendo, irmãos, que Deus, o Deus Pai, é Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Só que eles são pessoas distintas. Não é a mesma pessoa, né? Então tá lá, no princípio era o verbo, que é a palavra logos aí, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então vocês percebam que Jesus é pré-existente. Ele não passa a existir quando ele nasce de Maria. Ele apenas vem e se torna o verbo divino, se torna homem. Então Jesus é o Deus homem. Isso aqui também é muito importante a gente lembrar. Então aqui, observe comigo mais um texto que eu quero ler. João 17, 22 e 23. Aleluia. Glória a Deus. Olha a oração sacerdotal. João capítulo 17, versículos 22 e 23. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, observe essa palavra, um, como nós somos. Como que nós podemos ser um? Ele está utilizando uma palavra no plural, dizendo que é um, porque ele está falando que ele e o Pai é um só Deus, mas duas pessoas. Próximo versículo. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes, está falando do Pai, e que os amastes a eles, assim como me amaste a mim. Então Jesus está fazendo aqui uma dissertação na oração sacerdotal, né? Está intercedendo pelos discípulos, como ele intercede por nós ainda, como homem, porque Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aqui ele está fazendo uma oração e mostrando, eu e o Pai somos um. Somos porque duas pessoas, mas o único Deus não separa a substância. Então vou mostrar para os irmãos aqui alguns textos que nos dá embasamento sobre a natureza humana de Jesus. Vamos ler o primeiro. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Como que ocorre essa distinção clara entre as duas naturezas, né? Que vai acontecer exatamente quando Jesus nasce de uma mulher, no seu nascimento. Gálatas 4 e 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei. Então o que significa isso? Nesse momento, Jesus, o verbo de Deus, a natureza divina, ela entra em união com a natureza humana através, por que humana? Porque ele nasce de uma mulher, de um ser humano, de Maria. Então aqui acontece no momento do seu nascimento a união hipostática, união da natureza divina com a natureza humana. Vamos ver mais um texto, porque os irmãos já sabem, mas é sempre bom relembrar, que a concepção de Jesus não aconteceu por conjunção carnal. Houve uma atuação do Espírito Santo, né? O nascimento é único na história. Por quê? Porque ocorreu por obra do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Vamos ler. Glória a Deus. Olha lá.
Muitos textos conhecidos, mas é bom a gente relembrar. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, observe, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante, irmãos, nós entendermos, para nós podermos compreender plenamente a doutrina bíblica e termos a oportunidade de, quando alguém chegar e conversar conosco e dizer: mas como que ocorreu isso? Como que pode uma virgem conceber? Então precisa ser explicado isso daqui. Precisa ser explicado isso daqui de uma forma clara, para que as pessoas possam entender, porque existe muita incredulidade nessa área. Muitas pessoas são céticos e dizem: não, isso não é possível. Não é possível que uma virgem possa conceber. Todavia nós sabemos que isso daqui é obra de Deus, obra do Espírito Santo. Nós acreditamos pela fé, nós acreditamos naquilo que a Escritura Sagrada nos ensina, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz, né, como eu citei, 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, porque ele vai mediar entre nós e o Pai, porque ele teve sentimentos de homem, ele sentiu, ele viveu como homem aqui, ele passou por todo tipo de sofrimento que os homens passam, ele passou por limitações que os homens passam aqui, mesmo que era Deus, mas ele estava, nessa matéria cristologia, a gente aprende também o momento que ele se esvazia, como Paulo diz em Filipenses 2, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Quando ele vai se esvaziar dos atributos da divindade, para poder vir aqui como homem, se posicionar como servo, como homem, e ir até a morte, morte de cruz. Então ele se esvazia da sua natureza, dos seus atributos divinos, não da natureza, dos atributos divinos. Então, quando a gente vai estudar nessa cristologia, a gente percebe. Mais um texto que eu quero mostrar para vocês, Mateus capítulo 1, nem precisa ler, eu só vou citar aqui. Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o 17, vai aparecer o que lá? A genealogia de Jesus, segundo a visão, a narrativa de Mateus. Só que na narrativa de Mateus, ele vai apresentar a descendência de Davi, porque o objetivo de Mateus é mostrar Jesus como rei, logo mostrar também a sua natureza divina. Mas quando a gente olha para a narrativa de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23, ele apresenta a narrativa de Lucas, vai apresentar a genealogia de Adão, porque aí vai mostrar a natureza humana. Então os irmãos percebam que tudo que está na Bíblia não é coincidência, porque a palavra de Deus não é obra do ser humano, a palavra de Deus é obra de Deus, a inspiração do Espírito Santo, a inspiração de Deus para o coração dos homens que escreveram, para que o ser humano possa encontrar a direção certa e saber o caminho que ele deve trilhar, para que ele possa não estar palpando as paredes ao meio-dia, como diz o capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Toda a direção que nós precisamos está aqui na palavra de Deus, por isso que nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé. Vamos ler mais um texto? Eu quero mostrar para vocês, João 8,40. Olha como que Jesus, ele mesmo vai referir a ele como homem, vai referir-se como homem, né? Há uma outra expressão muito importante que os irmãos devem perceber quando vocês leem a Bíblia no Novo Testamento, que Jesus mesmo vai se autodeclarar como filho do homem. Ele vai dizer: prestes está do filho do homem ser preso. Chegará o momento que o filho do homem será entregue. O filho do homem será entregue na mão dos seus algozes. Por que ele está falando filho do homem? Porque ele está justamente ratificando a sua natureza humana. Olha lá. Mas agora procurais matar-me. Ele está dizendo isso para os fariseus, né?
A mim, que vos falei a verdade, que Deus ouvi, isso Abraão não fez. Essa palavra a mim aí, ela não é bem traduzida nessa tradução. Não sei se alguém pode ler numa outra tradução aí que vai falar a mim, ou o homem. Tem uma tradução que fala homem. Se tiver aí, lê, por favor. Olha lá, aparece a palavra homem, que não aparece nessa tradução. A mim, homem. Por que ele está dizendo que ele é homem? Porque não se pode matar Deus. Ele está dizendo, vocês procuram matar a mim, homem. Deus não pode ser morto. Jesus é morto como homem, mas como Deus, ele vive para sempre. E depois ele ressuscita como homem também e vive para sempre. Glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia, ela é fantástica, né? Nós podemos ver também que Jesus vai se referir várias vezes, como eu disse, à sua própria natureza humana. Vamos ler também o que Paulo fala a respeito disso, que nós podemos chamar de cristologia paulina, em Romanos 5, versículo 15. Glória a Deus. Romanos 5 e 15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um, Jesus Cristo, por muitos, né? Então vocês percebam ali que Paulo também está confirmando a natureza humana de Jesus. Mais um texto. 1 Coríntios 15, 21. Nós estamos falando ainda só sobre a natureza humana. Quinze, 21. Glória a Deus. Porque assim como por um homem, quem é esse homem que ele está falando? Adão. Veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Mais uma vez Paulo trazendo aqui com muita clareza a natureza humana do Senhor Jesus, 100% homem, 100% Deus. Bom, então eu acredito que a natureza humana, ainda que sintetizado aqui, nós percebemos que não há como negar, ele era homem, né? Ele sofreu vários tipos de, ele teve sede, ele teve fome, ele sentiu cansaço. A Bíblia diz que ele teve um momento que ele colocou uma almofada e deitou na polpa do barco, estava com sono. Quando ele fez aquele jejum de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome, porque acreditamos que ele bebeu água. Então, passou por momentos de tristeza, passou por momentos de alegria. Chegou lá em João capítulo 4, junto ao poço de Jacó, e ele pediu água para a mulher samaritana, teve sede, e outras coisas que a gente podia elencar aqui, mostrando que Jesus foi 100% homem, e a Bíblia não esconde isso. A Bíblia mostra isso, por exemplo, o escritor aos Hebreus, diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. A Bíblia não esconde o fato que Jesus passou por tentações, e teve... Por exemplo, quando ele estava num dado momento em um lugar, a Bíblia não diz que ele poderia estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo como homem. Isso não é possível. Como Deus, nós sabemos que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe tudo e tem todo o poder. Como homem, isso não era possível. Agora vamos ver aqui algumas outras características dele como homem. Por exemplo, Lucas 10, 21. Vamos ler. Existem muitos textos, mas eu estou passando só para a gente ter estou dando uma pincelada no assunto só. Naquela mesma hora, exultou. O que é exultar, irmãos? O que é exultar? É se alegrar, ter alegria. Olha lá, ó. Quem se alegra? O ser humano. Olha lá. Naquela mesma hora se exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios
e entendido, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus se alegrando. Olha como Jesus também se alegrou. A Bíblia diz que Jesus chorou quando ele recebeu a notícia que o seu amigo Lázaro havia morrido. Quem é que chora? Se entristeceu, né? As emoções do ser humano, as tristezas que o ser humano pode ter, a compaixão. Vamos ler Mateus 9:36, vamos ler também. 9:36. Glória a Deus. Olha como diz a Escritura Sagrada. Vendo ele as multidões, a compaixão, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu das multidões. Então aqui a sua natureza humana. E até hoje, irmãos, até hoje ainda é assim. Jesus ainda se compadece das pessoas. Jesus ainda estende as suas mãos e tem misericórdia, né? Porque ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, vou abrir um parênteses aqui um pouquinho. Não sei o que os irmãos pensam sobre isso. Estava pensando aqui agora sobre esses entregadores de lanche, de fast food, essas comidas aí. Esses entregadores que têm essas motos, que essas motos elas não fazem barulho por acaso, elas são mexidas. Tira-se o filtro, troca-se o escapamento para que a moto faça esse barulho. Os irmãos, se fosse dono de um estabelecimento, vocês teriam coragem de dar emprego para umas pessoas assim? O que vocês falam para mim? Eu não daria emprego para uma pessoa dessa nunca, porque uma pessoa dessa, ele me parece que é um vândalo. Então, como que você tem coragem de entregar um alimento na mão de alguém, dar uma responsabilidade para uma pessoa levar no lugar, depois trazer o seu dinheiro e te entregar? Faça uma reflexão aí, né? Depois esse vídeo vai subir lá para as redes sociais. Eu jamais daria emprego para uma pessoa assim, porque trabalho é coisa séria, né? Pois bem, vamos voltar aqui. Mais um versículo só sobre a natureza humana. Depois eu vou entrar na questão da natureza divina para a gente fechar. Hebreus 2:14. Olha como diz. Glória a Deus. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e de sangue, também ele quem? Jesus, semelhantemente também participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Quem é? O diabo, isto é, o diabo. Então Jesus participou de todas as limitações dos homens. Jesus só não pecou. Ele foi tentado em todas as áreas, viu? Toda área que você imagina aí que o ser humano possa ser tentado, Jesus foi tentado. Só que ele não cedeu. Porque ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Partindo aqui dessa premissa, já indo para o fim, que nós entendemos então que Jesus é 100% homem, mostrar um pouquinho sobre Jesus agora, a natureza divina dele. Aliás, essa discussão até hoje é muito acirrada, viu? Porque tem pessoas que concordam plenamente que está claro na Bíblia que Jesus é homem 100%, mas não está claro que ele seria 100% Deus. Então vamos ver algumas coisas aqui ao longo da história da igreja, né, que muitos pensadores acabaram questionando essa questão e emitiram suas opiniões sobre a natureza divina de Jesus. Vamos ler um texto, Mateus 3:13, do 13 ao 17. Mateus capítulo 3, do 13 ao 17. Glória a Deus. A Bíblia ela não vai entrar muito em discussão nessa questão 100% Deus, 100% homem. Ela apenas declara essa realidade, né? Olha lá. Então,
veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Agora olha esse texto: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Quem está dizendo isso? O Pai. O Pai está confirmando que Jesus é um ser divino. Glória a Deus. Perceberam? Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Deus homem. Vamos ler mais um texto. Mateus 11, 27. Olha lá. Observe. Glória a Jesus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Por que, irmãos, ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai, e o Pai, senão o Filho? Porque ele é divino. Glória a Deus. Ele é divino. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor para sempre. Mais um texto. João capítulo 2. Não vamos ler esse texto não. Vamos caminhar mais um pouco, já quase no fim. Mostrar para os irmãos uma outra coisa que vai nos deixar muito claro e cristalino, que Jesus ele é divino. Quantas vezes você já leu na Bíblia Jesus falando sobre o céu? Quantas vezes? Muitas vezes. Por que ele fala do céu? Porque ele conhece o céu, ele veio de lá. Ele é divino. Ele falava sobre detalhes do céu. Significa que ele veio de lá, assim como nós também viemos de lá, só que nós não sabemos todos os detalhes que ele sabe. E ele ia detalhando para os discípulos a respeito do céu. Vamos ler um texto. Mateus 5, versículo 20. Glória a Deus. Você acredita que Jesus é 100% homem, 100% Deus? Pode dar um glória para ele nessa noite. Pois eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por que ele está falando isso? Porque ele conhece as leis do reino. Ele sabe tudo. Então ele está dizendo: se vocês que dizem ser do reino de Deus, se vocês não praticarem e não exceder o que os fariseus religiosos fazem, vocês não vão entrar lá, porque lá tem as leis, e essas leis eu conheço. Você sabia que quando Jesus, em Mateus 5, ele começa a elencar as bem-aventuranças, ele está instituindo as leis do reino, porque as bem-aventuranças nós só saberemos e só receberemos elas depois da ressurreição. Então Jesus está começando ali a instituir, promulgar todas as leis do reino. Por que ele está fazendo isso? Porque ele conhece, ele é o legislador dessas leis, ele é o rei, ele é o Deus todo-poderoso, Senhor de todas as coisas. Quer ver mais um texto? Mateus 16, 19. Vamos ler. O que ele está fazendo aqui, que eu já ensinei aos irmãos, nesse texto que nós vamos ler aqui agora, Jesus está credenciando a igreja, entregando autoridade do reino de Deus para a igreja aqui na terra. E depois, na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra, porque as leis vêm de lá. Dar-te-ei, ele está falando isso aqui para Pedro, mas não é para Pedro, é para a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. O que desligares na terra, será desligado nos céus. Ele está outorgando autoridade para a igreja, através de Pedro, que era o representante da igreja naquele momento. Então percebam, Jesus conhece sobre o céu. Jesus falou sobre o céu.
Jesus deu detalhes sobre o céu. Jesus deixou claro que ele foi enviado pelo Pai e ele estava lá no céu. Jesus deixou claro que a sua igreja aguarda o arrebatamento para morar no céu. Jesus disse e afirmou peremptoriamente que a esperança da igreja é celestial. Glória a Deus. Aliás, irmãos, vou dar um conselho. Quando vocês conversarem com um pós-tribulacionista, que é aqueles que a igreja acredita que a igreja passa por toda a tribulação, pergunta para ele quando que a igreja vai para o céu. Tá bom, você é pós-tribulacionista? Então responda para mim, quando que a igreja vai para o céu? Ele não vai te ter resposta. Ele vai dizer o seguinte: a igreja vai fazer um bate-volta. Ela vai no tribunal de Cristo, recebe os galardões, depois ela volta. Porque eles não têm embasamento para dizer que a igreja vai para o céu. Então aqui, ó, Jesus falou várias vezes do céu, né? Olha o que ele disse em Mateus 26, 64. Terminando. Glória a Deus. Mateus 26, 64. Olha como diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E aí, irmãos, para fechar, aonde é que Jesus está hoje? Vamos ler, Atos 7,56. Glória a Deus. Ele está no céu. O escritor aos Hebreus também fala em capítulo 1 de Hebreus que ele está sentado à direita da majestade no céu. Glória a Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos. É Estevão que está falando isso daqui, o primeiro apologista da história da igreja. E o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Perceberam? O Filho do Homem em pé. Aqui aparece de modo, nós podemos fazer uma inferência no texto, de modo subjetivo aqui, nós percebemos o Filho do Homem em pé, o Deus homem, natureza humana, natureza divina. Então eu quero concluir, irmãos, dizendo que verdadeiramente, né, nesse simples estudo, nós podemos asseverar: Jesus é 100% homem, 100% Deus, intercede por nós como homem e também cuida de nós como Deus nos mínimos detalhes. Você pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Glória a Deus.